Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, mais um culto de oração e o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos diante da sua presença. O mês de maio é o mês da família. Você tem orado por sua família? Você tem orado por seus pais, por seus filhos, pelo esposo, pela esposa? Você tem colocado a sua família diante do altar do Senhor? Hoje é a oportunidade. Deixo com os irmãos o texto que está em Jó, no capítulo 1, versos 4 e 5, que a palavra nos diz assim: E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos encontrar o Senhor, buscar a sua presença e ouvir a sua voz através da sua palavra. E nesse momento nós colocamos diante de ti, ó Deus, as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, ó Deus, para que a tua graça opere maravilhosamente sobre suas vidas, para que todos eles possam experimentar das grandezas do teu poder, da operação do teu Santo Espírito, agindo poderosamente em suas vidas. Concede paz, concede alegria, concede força, concede vigor, concede direcionamento, ó Deus, para que possam caminhar neste mundo, segundo a tua vontade. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Países islâmicos estão percebendo um número significativo de seus vizinhos observando o jejum e outros rituais islâmicos relativos ao mês do Ramadã. Silas é o filho mais velho de uma família de mãe latina e o pai árabe muçulmano xiita. Sua mãe se converteu logo após o casamento e levava seus filhos para a igreja, exceto Silas, pois seu pai o proibia de trilhar os mesmos caminhos de sua mãe. Na juventude, ele teve contato com missionários que lhe apresentaram a Cristo através de estudos bíblicos cronológicos e histórias de profetas. Foi então que ele se converteu. Acreditou que era necessário contar para seu pai sobre sua decisão e por isso foi expulso de casa e enfrentou muitas lutas sozinho, até que uma igreja local lhe deu apoio, um lugar para viver e até o contratou como professor de inglês para um curso da comunidade. Hoje ele é casado e firme na fé, mas ainda passa por muito preconceito e discriminação naquela comunidade árabe-muçulmana daquela região. Ele ousadamente compartilha sua história de transformação com seus amigos, mas periodicamente recebe ameaças. Ele sonha, nesse Ramadã, de poder compartilhar sua fé com outros muçulmanos, pois eles estarão mais abertos para falar sobre assuntos espirituais. Junte-se ao Silas, pedindo a Deus pela conversão de muitos muçulmanos na América Latina. Missões mundiais atuam na América do Sul com o plantio de novas igrejas e na capacitação da evangelização de muçulmanos.
Hoje nós temos um culto de oração. A primeira igreja batista de Porto Velho. Então vamos fazer oração intercessória pelos nossos irmãos, por todos nós, pela nossa igreja, pelos 100 anos que irá completar a nossa igreja em outubro. Então, venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Salmos 119, 41. Com esta palavra, iremos orar ao Senhor para pedir misericórdia e graça, intercessão por cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nosso bondoso Pai eterno, Pai altíssimo, a quem nós devemos ter honra, devemos aceitar a graça do Senhor Jesus e as suas misericórdias que são eternamente. Pai, abençoa cada um de nós, ser conosco, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Graças te damos pelas Tuas misericórdias, Senhor, pelos livramentos. Ó Deus, abençoa cada um irmão conforme a Tua vontade e o Teu querer. O irmão Jean Tenório, que perdeu sua família, que o Senhor possa estar consolando, abençoando. Também te pedindo pela irmã Silvia Chocas, pela irmã Dorinha, Pai. Pela irmã Esmeraldina, Pai. Pela irmã Nádia. Senhor, também te pedindo pela família do pastor Shirleito. Deus, te pedimos pela Michele do Rio de Janeiro, que mandou pedir oração na nossa igreja, Pai. Te pedimos pela Michele também, que saiu do hospital e ainda hoje está se recuperando, a filha da Marisete. Te pedimos por uma colega da Israelita que está no hospital, Pai. Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a termos, Senhor, tirarmos uma hora para poder conversar com o Senhor todos os conflitos do nosso coração. Te pedimos bênçãos especiais para os nossos irmãos queridos de toda a nossa igreja. Irmã Elódio, irmão Marcos, irmã Cleiliane. Ó Deus, abençoa teus filhos, Pai. Abençoa todos aqueles que pedem oração no grupo de orações, Pai. Abençoe os 100 anos da nossa igreja, Jesus. Abençoa também todo o trabalho que irá ser feito no aniversário da tua amada igreja, que irá completar 100 anos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o pastor da nossa igreja, o pastor Xavier, irmã Sandra. Abençoa o coral da nossa igreja, Senhor Jesus. Deus, dá-nos vozes para cantar hino de louvores a Ti, porque a Ti é a honra e a glória e o louvor. Pai, te pedimos pelos médicos que estão à frente destas enfermidades, Pai. Te pedimos pela zeladora, pelas pessoas, pedindo pelo levita da nossa igreja, o irmão Lafayette, sua família. Senhor amado, pedindo pelos filhos do pastor que estão em São Paulo, Senhor. Ser com eles, com sua mãe, também abençoando cada um. Pastor Andrade também, sua esposa.
Deus, pedindo pela irmã Joana Dark, Deus, por ela, pelo seu esposo, pelo irmão José Rodrigues, pela minha filha Israelita, que irá a São Paulo fazer tratamento. Pai, te pedimos pelos meus filhos, pelo consolo de todos que perderam seus familiares, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja consolando a cada um conforme a sua vontade e o seu querido. Pai, também te pedimos pelas autoridades constituídas do nosso Estado. Te pedimos pelo nosso presidente da República, Pai. Coloca tuas poderosas mãos sobre teu filho, Senhor. Que ele possa governar, Senhor, dirigido por ti, meu Pai. Abençoa-nos, Jesus. Também a minha pessoa que vos fala, que o Senhor possa me dar ânimo na minha vida. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas, pelo casamento do meu neto, pelos aniversários da minha neta, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Deus, porque Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és Deus eterno que cuida de nós. Pai, nós Te glorificamos porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Obrigado, meu Deus, obrigado pelas bênçãos derramadas no nosso meio. Também eu te peço pelo filho do Eli, os 2 filhos, Senhor, pela família da irmã Silvia, todos os nossos irmãos do coral, a irmã Jane, a sua filhinha Juliane, a Meire. Deus, são tantos dos teus filhos que tu sabes o nome de cada um deles. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque tu és bom demais, Pai. Tu és um Pai amoroso, tu és um Pai bondoso. Ó Deus, nós te agradecemos, eu te agradeço, vós te agradecemos as bênçãos incontáveis que o Senhor tem nos dado. Amém e amém e glória, glórias a Deus eterno.
Graça e paz, meus irmãos, é bom estar mais uma vez junto com os irmãos neste momento do culto. Vamos, neste momento, orar, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu e, em seguida, vamos fazer a leitura e meditação desta noite no nosso culto de oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez pelo dia e mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos através deste canal. O Senhor tem nos proporcionado a bênção da vida, tem nos sustentado e nos tem fortalecido. Diante de todas as circunstâncias, inclusive esta pandemia, o Senhor tem sido amoroso, bondoso, cuidadoso e tem nos dado o conforto, o consolo diante de tanta enfermidade e também morte. Deus querido, obrigado, porque nos permite estar aqui reunidos. Senhor, permita-nos, com tua misericórdia e graça, nos aproximarmos do Senhor, para ouvirmos de ti tua palavra, e desta palavra nutrir a nossa vida espiritual e nossa comunhão com o Senhor, para que possamos retransmiti-la com segurança o que o Senhor nos tem ensinado. Eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, eu estava pensando ontem, o que poderia transmitir à igreja, e me veio ao coração uma reflexão que já havia feito sobre este tema, mas muito importante para este momento. Vivemos um tempo em que a dor parece que está na esquina, esperando você passar para você senti-la. Vez por outra, chega-nos uma mensagem, uma comunicação ou uma ligação dizendo que pastor fulano está doente, pastor cicrano faleceu. Pastor, ore porque nós estamos fazendo exames e na família já temos contaminados. E os dias vão passando e a gente fica preocupado, e agora a cada 15 dias nós sempre estamos na expectativa de algo acontecer. É algo surreal. Não esperava nunca passar por isso, e nem os irmãos, eu acredito que nenhum de nós imaginou em sã consciência por algum segundo que experimentaríamos uma circunstância como esta. Então, como agir? Como pensar? De que forma trabalhar de tal forma que eu possa superar ou enfrentar ou resistir ou caminhar em meio a toda essa circunstância? Em todo este, às vezes, caos, porque você ouve um falando ali, outro reclamando aqui, alguns anunciando tragédias acolá, antevendo apocalipses um atrás do outro. Irmãos, a palavra de Deus diz que o fim virá, e este fim, quando vier, virá pela vontade, poder e autoridade de Deus. E aqueles que são seus filhos, aqueles que procuram estar em comunhão, procuram vivenciar uma fé genuína, agradável a Deus, não tem que temer nada. Às vezes nos apegamos tanto à vida que nos esquecemos que nossa vida não é essa que construímos, mas aquela que Cristo constrói através de nós. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa busca precisa ser essa busca constante desta vida de Cristo em nós, para que esta vida que estamos vivendo não seja uma vida de medo, de pavor ou de falta de esperança. Pode ser uma vida de dor. É uma vida onde nós vivenciamos momentos de queda no sentido de nos machucarmos ou enfrentarmos situações dolorosas, mas é uma vida em que Deus expressa, manifesta e quer salvar. Portanto, quero convidar os irmãos, nesta noite, a pensar neste Deus que não muda e nunca mudou suas promessas. Suas promessas permanecem, elas são reais, elas estão acontecendo. Deus não muda de acordo à circunstância. Não é como o ser humano que, conforme o humor, muda de promessa. Não. Deus não muda suas promessas. E isto o irmão precisa ter em mente o tempo todo.
O que podemos e devemos guardar em nossas mentes e corações é quais são estas promessas. Muitas vezes, alguns confundem as promessas de Deus com benefícios pessoais ou com bênçãos para a própria vida. Mas a palavra de Deus ensina que existem bênçãos perpétuas do Senhor, que elas estão e continuam a acontecer. Além destas, qualquer outra bênção, isso está ligado à misericórdia de Deus, à misericórdia momentânea, circunstancial, da ocasião, quando Ele deseja manifestar a sua graça. Por isso que podemos ver quando nós estamos passando por uma situação e pedimos a Deus a sua intervenção, a sua ação, e Ele responde para uns e não responde para outros. Não é porque Deus mudou a sua promessa, Ele continua firme nas suas promessas. Mas existem aqueles pedidos que vão além das promessas de Deus e que Deus às vezes não responde. Por isso, quero pedir-lhe que me acompanhe na leitura do texto de Hebreus, capítulo 6, verso 13 ao verso 20. Hebreus, capítulo 6, verso 13 a 20. Me acompanhe. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o texto de Hebreus capítulo 6, verso 13 ao verso 20. Momento em que o texto fala da imutabilidade da promessa de Deus. Deus não muda. Independentemente daqueles que estão em seguida, Deus cumpre sua palavra. Aqui neste texto nós vemos Deus dando uma promessa a Abraão de que ele seria abençoado e multiplicado. Abraão morreu, mas ele esperou com paciência, viu seu primeiro herdeiro, Isaque, nascendo. Teve também Ismael, mas a promessa era para Isaque, e de Isaque uma grande nação. Os herdeiros de Abraão viram a promessa de Deus continuar, porque Deus havia tomado uma decisão a partir de duas coisas que são imutáveis, que não tem como mudar. Deus prometer e Deus, na sua promessa, não mentir. Veja, primeira coisa imutável, promessa de Deus. Ele falou, vou fazer. Segunda, realidade imutável. Deus não mente. Então, ele jurou por si, quer dizer, não havia ninguém maior do que ele, não há ninguém maior que Deus, então ele deu a sua palavra e se colocou como bênção na vida de Abraão, seus descendentes. E como nós ensinamos, todos aqueles que pela fé, e Paulo ensina isso, que pela fé obedecem, creem em Jesus, em Deus e seguem a Jesus Cristo, são também filhos na fé de Abraão e, como consequência, experimentam das mesmas bênçãos. Porém, quais são estas bênçãos que Deus nos tem prometido? Quais são essas bênçãos, promessas que Deus nos tem feito a partir deste abençoar e multiplicar? Quando nós lemos a palavra de Deus e procuramos as ações do nosso Senhor Jesus, e nós ensinamos
biblicamente que o nosso Senhor é Deus encarnado. Portanto, Jesus Cristo, quando ele assume, quando ele fala, quando ele ensina e quando ele promete, é a mesma coisa de estarmos ouvindo Deus dizendo eu te prometo. Nós encontramos algumas afirmações do Senhor Jesus em que ele usa a palavra eu. Eu vos digo, eu vos afirmo, eu vos prometo, eu vos ensino. Quando ele se coloca nessa posição, ele está dizendo, eu estou colocando aqui no lugar de, para que você possa experimentar certeza, convicção. Como que eu posso, diante de todas estas circunstâncias que nós estamos vivendo, ter certeza, circunstância do cumprimento das promessas de Deus, sentir paz, experimentar de tranquilidade diante de tanta dor que temos vivenciado? Precisamos olhar para as promessas de Deus para nós e, através destas promessas, viver no dia a dia. O Senhor Jesus se comprometeu conosco de maneiras muito específicas, e quando eu falo se comprometeu, ele assumiu um compromisso conosco, expressando de maneira muito bem firmada. E nós encontramos, por exemplo, ali em Romanos capítulo 5, verso 8, a seguinte afirmação: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meu querido, preste muita atenção. O Senhor vos ama. Ele afirma a nós, eu amo você. E sua expressão de amor, ela se manifesta e se manifestou no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus, de uma maneira muito única, especial, profunda, quando nós estávamos numa condição de pecado, afastados de Deus, ele não esperou que eu e você fizéssemos algo para que ele pudesse fazer alguma coisa. Na verdade, ele tomou a iniciativa. Verso 6 de Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aí conclui, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, a primeira afirmação de Deus para nós através de Jesus, em que ele não muda a sua promessa. Essa primeira afirmação é, eu amo você e provei isso. Portanto, você não pode dizer que está se sentindo sem o amor, está se sentindo abandonado, perdido. Talvez a dor momentânea você não esteja percebendo de que se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, nós estaríamos perdidos. É a presença de Jesus na sua vida que tem sustentado você hoje, agora, nestes dias, nos dias que virão. E você precisa manter a sua convicção formada e firmada nessa realidade, para enfrentar as circunstâncias que virão, sejam elas quais forem. O próprio Senhor Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Portanto, para que possamos experimentar esta primeira promessa do Senhor Deus, precisamos crer, ter convicção, aceitar, viver este amor de Deus por nós. Deus nos ama. E Ele afirmou de maneira categórica, eu amo vocês. Aqui está a prova. Vamos enfrentar o dia a dia olhando sempre para este amor por nós, porque apesar da dor momentânea, Deus está nos preparando uma eternidade sem dor alguma.
Segundo lugar, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, ele mesmo diz o seguinte, Mateus 28, verso 19. Mateus 28, 19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa que o Senhor Jesus nos proporcionou, ele nos escolhe. Ele mesmo disse, não fostes vós que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Nós encontramos isso no Evangelho de João. Meus queridos, Jesus nos deu uma ocupação, nos deu algo a fazer, nos colocou no serviço. Quando ele fala ide por todo mundo, a melhor tradução é indo por todo mundo, quer dizer, por onde quer que você vá, faça pessoas conhecerem a Jesus. Que elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos escolheu para que pudéssemos representá-lo. Isso mostra presença, intimidade, relacionamento. Foi Ele que escolheu você. Se você hoje é uma pessoa que crê em Jesus, que procura servi-lo, que teme em seu coração a presença de Deus, tenha uma absoluta certeza. Eu tenho, você precisa ter. Você foi escolhido e como escolhido, viva como tal. Você não é qualquer um. Você não foi trazido no juntado. Você foi escolhido, escolhida. O próprio Senhor então fez uma promessa. Eu escolhi você. A escolha que fiz é você. Portanto, viva como escolhido. Viva como aquele que experimenta a graça de Cristo. Viva, fale, transmita, retransmita. Eu fui escolhido. Deus me chamou. Ele me chamou para a sua graça, Ele me chamou para seu amor, Ele me chamou para ser salvo, Ele me chamou para conhecer da sua misericórdia e bondade, Ele me chamou para adorá-lo, Ele me chamou para poder sair daqui e anunciar quem Ele é. Olha o privilégio. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse, Ele fizesse, vai, fale. Vai, seja, eu escolhi você para que você seja e faça. Ele nos ama e Ele nos escolheu. Portanto, não somos um acaso da existência, mas somos um propósito de Deus no nosso dia a dia. Ali no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, nós encontramos mais uma outra afirmação do Senhor Jesus, e Ele mesmo faz esta afirmação, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, olha o que diz ali, meus irmãos, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ele nos escolheu para fazer parte e Ele nos envia. Olha que coisa, não nos escolheu para ficarmos olhando, mas nos escolheu para podermos ir e produzir. Veja qual foi a promessa que Deus fez para Abraão lá no começo. Eu prometo a você que você vai crescer e multiplicar. Abençoarei você e multiplicarei você. Através de Cristo Jesus, nós somos escolhidos e enviados. Nós somos chamados para um relacionamento com Ele, e neste chamado Ele fala, vá agora, diga ao mundo o que eu fiz por você. Conte às pessoas como você tem experimentado a comunhão comigo. As pessoas estão ouvindo no dia a dia, morreu fulano de tal está com problema. Isso dói. E nós estamos aqui para dizer, olha, enquanto é tempo,
Deixe Jesus alcançar sua vida também, porque ele me alcançou e é vontade dele salvar a todos. Quando nós temos a segurança das promessas de Deus, por mais que seja doloroso o momento, dificultosa a situação, nós encontramos paz, porque sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando as circunstâncias não acontecem da maneira como gostaríamos. Portanto, meu irmão, abra seus olhos, seus ouvidos, preste atenção. Jesus, ou melhor, vou colocar aqui a maneira, o nosso Deus, que encarnou-se em Jesus Cristo, te ama. Ele te escolheu e ele te envia a fazer a sua obra, para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não seja apenas um fruto de um momento, mas seja algo que perpetue. E é interessante que naquele texto do Evangelho de João, ele diz que se fizermos isto, poderemos pedir qualquer coisa ao Pai e ele vos atenderá. Vamos viver esta realidade, esta promessa de que o nosso Senhor não somente nos ama, mas também nos tem escolhido, mas também nos tem enviado. Por que isso é uma promessa? Alguém, mas por que promessa? Porque Deus prometeu me amar, mas também me prometeu trazer para ele, me escolheu para junto de si. E não somente prometeu isso, mas agora você vai em meu nome, eu vou estar com você. Por isso que nós encontramos ali em Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui está uma outra promessa. A presença e a proteção. Outra afirmação do Senhor: eu vos protejo, eu vou estar cuidando de vocês. Pastor, mas alguém vai dizer, pastor, mas eu perdi fulano que morreu. Eu estou preocupado porque a tal pessoa da minha família está no hospital por causa do Covid. Quantas pessoas na época de Jesus foram curadas por Jesus? Quantas pessoas na época de Jesus ouviram Jesus falar? Muitas, milhares. Mas também outras muitas milhares não ouviram, não experimentaram. Por mais que Jesus tivesse toda a autoridade e pleno poder, ele estava submetido a uma realidade humana e decidiu viver entre nós para poder compartilhar, e ele escolheu 12 para continuar a sua obra, e estes 12 anunciaram, ou melhor, os 11 iniciais anunciaram e se multiplicou numa grande igreja e o evangelho foi sendo pregado. Muitas pessoas não ouviram, mas muitas outras ouviram. E você é uma delas. Você é privilegiado, você é abençoado. Portanto, sob a proteção de Jesus, vá e diga ao seu parente, ao seu amigo, ao seu familiar. Se Deus ainda tem esse plano, ore: Senhor, dá-me a chance de dizer ao meu parente, meu amigo, da sua graça. Por que isso é tão importante? Porque enquanto há vida, há esperança. Existem muitas pessoas se sentindo culpadas porque algum conhecido e amigo foi hospitalizado, está entubado e nunca falou de Jesus Cristo para ela. Realmente é um motivo de muita preocupação. Mas se você tem ainda a chance de falar, diga, compartilhe. Quando eu estava hospitalizado, estava na UTI, eu não tinha celular, não podia usar celular, não podia receber. Eu até perguntei se tinha alguma Bíblia, mas nem Bíblia tinha. Então os meus momentos ali eram de oração.
Mas sempre que eu tinha oportunidade, orava, mas também falava da graça, falava do amor, falava das promessas, falava do cuidado de Deus. Porque aquelas pessoas que estavam ali comigo, ou eu mesmo, poderíamos não estar mais. E enquanto eu estive lá, eu testemunhei 4 pessoas morrendo. E é muito triste isso. E eu vi a dedicação dos médicos, eu vi o esforço da equipe, eu vi o monitoramento constante ali, e de repente, sem mais nem menos, fechava o biombo e começavam a tentativa de trazer de volta. Eu via pelo semblante deles o cansaço, até a tristeza por não terem conseguido. Fizeram tudo o que era possível. Por isso que nós não podemos esperar chegar a um momento como este para dizer, olha, o Senhor Jesus quer proteger você. Mas você precisa agora, hoje, tomar uma decisão diante de tanto amor e tantas promessas. O Senhor Deus fez promessas e Ele não muda, e Ele promete nos proteger. E Ele continua nos protegendo. Ele nos protege da condenação eterna. Ele nos protege de uma vida sem Deus. Por fim, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13, até o verso 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Outra promessa do Senhor: eu vou vir buscar. Eu venho buscar você. Nós não estamos abandonados, não seremos abandonados e nem seremos deixados para trás. Toda vez que leio esse texto, eu fico imaginando a cena, ouvindo o toque da trombeta, dizendo: acabou. E nós saberemos quando esse toque de trombeta for soado. Nós saberemos que é o Senhor nos chamando. E aqueles que foram antes de nós, a quem nós estamos sentindo saudades, que gostaríamos de estar, estarão já com o Senhor, estando na sua presença, porque serão ressuscitados por Ele primeiro. E depois nós vamos nos encontrar com eles. Por isso que eu digo que quando um irmão ou uma irmã dorme no Senhor, ele não morreu para mim. Ele apenas foi na minha frente. Ela foi na minha frente. E nós estamos esperando a chegada do nosso transporte eterno. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu venho buscar vocês. Cristo voltará. Aleluia. E nós precisamos dizer isso com toda a firmeza. Apesar da morte, apesar das dores, apesar das angústias, apesar das doenças, apesar das UTIs, CTIs, oxímetro, oxigenação, respirador e por aí vai.
Cristo Jesus virá para pôr um fim em tudo, porque Ele prometeu. E nenhuma das suas promessas ele deixou de cumprir até hoje. Por que eu vou duvidar? Então, vamos firmar nossos corações diante de todas estas tragédias, de todas essas circunstâncias, de tudo que estamos vivendo. Vamos confiar no amor de Deus. Vamos nos preparar porque Ele nos tem escolhido. Ao sermos escolhidos, vamos aproveitar as oportunidades e, por onde quer que nós andemos, falar deste amor de Deus e não termos medo, porque Ele nos tem protegido. É uma promessa dele nos proteger, andar conosco, estar conosco e aguardar com o coração tranquilo que, mesmo que demore, segundo o nosso tempo, se Ele tem, como Ele tem prometido, se não, como eu sei que Ele tem prometido e cumprido tudo, Ele virá nos buscar. Então eu tenho que estar preparado. Quando eu sei que alguém vai vir me buscar em casa para sairmos para algum lugar, eu não fico deitado na cama, desarrumado. Na verdade, eu já fico bem acordado e bem arrumado, para não ser pego de surpresa. Então vamos nos preparar. Porque Deus tem cumprido as suas promessas até hoje. E enquanto Ele não vem, sejamos seu povo. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe permita ter uma noite de paz. Principalmente com a certeza destas 5 promessas. Porque Ele não é homem para mentir. E porque Ele disse, eu vou fazer isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nas promessas do nosso Deus. Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos por todas as promessas que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E agora, mais do que nunca, confiantes nas tuas promessas, nos preparamos anunciando a tua graça e esperando a tua eternidade. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou.
morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno és, maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Somente as nossas vozes, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou.